uma dessas, Netflix, Oxe, agora né? pipoca. Demais. Tá certo, então. Retomando aqui o nosso assunto, né? Vamos ver se o Pedro ainda volta para a aula, né? Acho difícil, viu? Deixa eu Ainda voltar aqui parece calma penada. Hum. Só parece... A primeira ele consegue, a segunda é só milagre. Ah, só o papo dele. Pois é. Então aqui, ó. Os corpos de trabalhadores não eram para todas as pessoas, não eram pessoas, homens de cor, entre 14 e 50 anos. A gente estava falando sobre essa questão dos homens de cor, né? Os meninos deram um exemplo que eu achei bem legal nessa comparação com a cor de fato, né? Numa pintura, né? Achei isso bem legal. E, assim, né? Homens de cor é o termo que eles utilizavam muito na época para designar realmente as pessoas negras, que, na verdade, o nome da cor negra para a pessoa, na época, era preto. Não se tinha muito essa coisa de negro, né? Preto mesmo. Os documentos da época utilizam esse termo preto, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Então, quem eram esses homens de cor dentro desse contexto aqui dos corpos de trabalhadores? Eram índios, pretos, sejam eles livres ou não, não é? Aqui eu coloquei pretos, mas qual era do corpo de trabalhadores? Os pretos não escravos. Os que eram escravos, né, escravizados, eles eram enviados para os seus donos, né, para o seu senhor. Então, os que não eram, os que eram livres, eles eram enviados para cá, para esse lugar. E mestiços, né, que é misturado, né, a pessoa que era misturado, que era grande parte daquelas pessoas ali da cabonagem. Era chama negro aqui com branco, né? Isso. Ou com indígena também, né? A gente chama comumente de caboclo, né? Dentro da... Parece aquele bolo formigueiro. Só com os pontinhos pretos. Verdade. Bolo formigueiro, que é? Que tem o bolo? É por causa que o bolo formigueiro, quando a gente corta, tem um monte de pontinho preto. Ah, é? Pois é, então aqui, ó. A gente vê aqui, né, essa questão do preconceito mesmo, né? Preconceito ao pobre, aqui já que eram pessoas sem propriedade, né, sem terras, e pessoas aqui de cor, seja indígena, seja preto, né, o negro, como queira. E também pensando aqui, o indígena não é branco. Exato. O indígena é meio pardo, assim. Isso mesmo. É vermelho. Aí isso está dentro daquela questão que a gente já, acho que a gente já até comentou, que desde sempre, né, se fez uma hierarquização das raças, né, dos grupos humanos, né, que o branco é o superior, né, e os asiáticos, uma coisa que eu nunca entendo é isso. índios, os escravizados são inferiores, né, os negros, melhor dizendo, são inferiores. Então, é muito uma questão cultural, né, racismo mesmo, preconceito, né, e aqui nesse momento, né, como eu falei anteriormente, não era nem necessário a pessoa ser comprovada que ela lutou na cabanagem. Ele só via uma pessoa, né, que se encaixava nessas características, o governo pegava essa pessoa e mandava para lá. Né? Então, era uma coisa assim terrível mesmo. Né? E a intenção do governo era, digamos, domesticar essas pessoas. Né? Fazer com que elas... animais. Nada a ver. É como se fossem animais mesmo. Né? Então, que elas... com aquele trabalho forçado, elas não tivessem tempo para estar articulando, para estar se organizando numa revolta de novo. Né? E como eu disse, eles foram bem sucedidos nesse quesito, né? Porque a cabanagem não se repetiu. Né? Em grande parte disso, por conta desse trabalho que foi realizado depois. Deve ter sido uma época horrível. Com certeza, né? Já pensou, aí de repente não fez nada lá, ficou na tua, lá na cabanagem, não lutou em nada e de repente vem alguém e te manda para esse lugar aí. Com certeza essas pessoas sofriam castigos físicos, etc. A documentação que se tem na histórica não tem tanta coisa, mas a gente pode imaginar, né, o quão terrível deveria ser ali, né, a esse ponto. Né, da pessoa não poder... como animais, né? Exato. E para eles saírem, eles tinham que ter uma autorização por escrito, olha isso. Eles tinham que andar com...
tipo um cartãozinho de papel, aí tinha que estar assinado pelo responsável ali por essa área onde aquela pessoa estava, né? E era uma coisa assim bem burocrática. Então, se alguém fosse pego sem esse papel, sem esse documento, né, que diz com assinatura e diz por que aquela pessoa está fora da sua área, sua área de trabalho, né, do seu corpo de trabalhador, essa pessoa era presa. Aí até ela retornar, né, para aquela área de trabalho, ela já sofreu bastante lá na prisão, né? É como se fosse esse papelzinho aí, é como se fosse a nossa carteirinha de meia passagem. É como se fosse, né? Mas a meia passagem você apresenta se você quiser, né? Mas aí lá era obrigatório mesmo. Não tinha. Mas se assim... oportunidade de escolher, era obrigatório. Exato. Oi, Alex. E meio que o homem lá que queria sair, por exemplo, um exemplo, deixa eu ver, ir no banheiro, por exemplo. Aí o cara lá, como não me deixou, mas só que ele não assinou o papel. Aí, o homem que tava nome lá pra cuidar, não era expulso ou preso, alguma coisa assim? Com ele não acontecia nada, né? Ele só o cara lá que prendeu ia dizer simplesmente que aquele indivíduo, né, aquele homem, ele saiu dali porque ele quis e sem autorização. Mas essa autorização era requerida só quando fosse sair para dentro e fora daquela área ali onde era o corpo de trabalhador, né, onde era aquele bairro, digamos, era praticamente um bairro, vamos dizer. Então, se ele saísse dali para visitar a família dele, por exemplo, ele tinha que ter essa autorização. Mas aí, para ir no banheiro, tomar banho, ali dentro mesmo tinha, né, onde ele podia fazer isso. Era mais quando precisava ir para algum lugar mais distante. Aí que era preciso dessa autorização. Tio? Oi. Como era o pagamento, quer dizer, o valor do pagamento? É que eu estava lendo aqui. Era pouco. Aliás, não era muito, era pouco. Era bem pouco, né? Às vezes o dinheiro não era tão utilizado, né? Já era utilizado, mas nem tanto, era muito questão de troca mesmo, dava... Provavelmente eram os alimentos, né, tio? Isso, farinha, trigo, essas coisas. Escambro. É isso mesmo, escambo, não era uma coisa... Exato. Então, era algo muito inferior ao trabalho que era realizado, era muita exploração mesmo. Certo? Vamos prosseguir aqui. Deixa eu ver quem pode ler. Ana Carolina, tá aí? Tá caladinha? Carol? Oi. Tá Vê viva? pra nós aqui. Tá viva, né? Dê sinal de vida aí pra nós. Lê aqui o segundo parágrafo. Povos estavam espalhados por vários pontos da província e essas pessoas seriam direcionadas a trabalhos em obras públicas e particulares, seja na área urbana, na reconstrução de prédios, em fábrica, etc. Mas principalmente em trabalhos na lavoura. Os recrutados recebiam pagamento por fixo estabelecido pelo Estado, caso de trabalho em obras públicas e em trabalhos particulares. Esse valor seria estipulado através de um contrato diante do juiz municipal. Isso que é o que a gente falou, né? Esse é um pagamento no valor fixo, ou seja, o governo que determinava, a pessoa não podia negociar. Eu não aceito esse valor. Aí, a cara não aceita, então tu morre. Vou te matar agora. Vai ficar preso. É na base da ameaça mesmo. Então, o cara não tinha escolha. Era aquilo ou ele era punido. Né? Então, era um valor fixo, né? Estipulado pelo governo. Né? E essa pessoa ela podia trabalhar em várias coisas, né? Seja numa obra pública, vai fazer uma praça, vai fazer uma obra lá para o governo. A pessoa era obrigada a ir, mas a maior parte delas iam para o campo, né, para trabalhar na lavoura, né, plantar alguma coisa lá, né, que foi determinado para aquela área onde ele era enviado.
Aí tudo era assinado, né, e tal, e na presença de um juiz, né, que era tudo por um contrato, por meio de um contrato. Ô tio, Oi. se o escravo não aceitasse o pagamento, o que aconteceu com ele? Ele não ganhava ou ele morria? Ele era punido, né? Ou era preso, ou mesmo morto. Ele Mas, sofria tipo, ameaças. Oi. e se ele, tipo, tinha que aceitar por obrigação, Ele tinha que meio aceitar. Tinha que Não, aceitar. é por causa que naquela época tinha que, tipo, ou entregava o salário ou era meio que punido. Era meio que isso? Isso. Isso. Ah, tá. Ou ele aceitava ou ele sofria a punição por isso. Geralmente ficava preso. Era alguma coisa lá que era castigado. Eles estipulavam lá. E como era obrigatório, a pessoa não ia ter escolha. Ainda que ela fosse presa, punida, mas ela ia para lá. O governo, se ela não fugisse ou coisa assim, era considerada fugitivo, um criminoso, sabe? Era mais ou menos uma desculpa, né, tio? Tipo assim, olha, a gente deu o pagamento dele, ele não recebeu isso aí. Isso significa que ele não está sendo maltratado. Exato. Ele vai ser punido por não aceitar. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá bom. Como se ele fez a nossa parte, né? Ele não aceitou. Exato. Deixa eu ver. Alex, lê pra gente esse último parágrafo aqui dessa página. Estava Isso. Estava sinalizando o seu encerramento. Os corpos eram uma maneira de garantir a exploração de mão de obra barata, além de legitimar, ou seja, autorizar por vias legais a exploração de mão de obra indígena e mestiça. Isso. O que vocês entendem por isso aí, esse último parágrafo? Que eles queriam se aproveitar e não dar nenhum salário bom para eles? Exato, né? Era uma maneira de tornar legal, né? Ou seja, de autorizar por meio da lei a exploração de mão de obra barata. Além dos escravizados, que já tinha leis, né, que obrigavam um negro, né, a ser escravizado, né, ainda tinha essa outra questão, as pessoas livres, né, elas passaram a ser exploradas também no trabalho quase que escravo, né? Então Uma coisa que eu não consigo entender é por que eles chamam de legal, sendo que isso não era legal. Quando a gente fala legal aqui, é no sentido de não é o legal oposto a chato, né? É ruim. É no caso de, como eu posso dizer, vem da palavra lei, legalizado. Tudo que é feito dentro da lei a gente chama que é legal, que é legalizado. Tá entendendo? Então, no caso aqui, Entendi. através de meios legais, ou seja, através de meios autorizados pela lei. Tá entendendo? Entendi. Bem, então, quando eu falo legal aqui é nesse sentido, de autorizado pela lei. Certo? Certo. Ok, vamos prosseguir aqui. Vamos para o outro slide. Aí tinha uma outra questão aqui. Esse é o quê? O primeiro? Que? Gustavo, você pode ler? Gustavo, você está aí? Gustavo. Tô. Lê pra gente esse primeiro parágrafo aqui, por favor. Tô. Travou de novo. Tá mais dormindo do que assistindo aula. Gustavo, Relaxa. Travando. Tá travando. leia, homem, leia. Eu posso ler por ele? Tá, tudo bem, Lê. Não quero ler, não. Tá. Quero ler, não. Aí vai ler por ti. Valeu. Tá, o chorão. Homem que fosse varão único que tivesse família a seu cargo, ficava incerto de
integrar os corpos de trabalhadores. Porém, ainda assim, era necessário que ele se apresentasse ao poder público para realizar o alistamento, buscando-se com isso ter um controle de todos esses indivíduos. Certo. O que é que vocês entendem daí desse parágrafo? Tem algumas palavras meio difíceis, né? A gente vai desvendar, mas eu queria saber o que é que vocês entendem. Sei lá que fala. Eu não entendi muito bem. Tá, vamos por partes aqui, ó. O homem que fosse varão único. O que que você acha que representa aqui varão? Eu acho Isso eu que sei. o único homem da família. Dono da casa. O dono O da único casa. homem da família. Essa é uma palavra que muito é utilizada hoje nas igrejas evangélicas, muito utilizam, né, varão para se referir a homem, não é? Dono da casa. Então, muito bem, né? Varão único que tiver família sem encargo. Então, os homens, donos da casa, né? Então, vamos dizer, uma família, né? O chefe da casa, o pai morreu, né? Mas aí o filho ficou responsável por sustentar aquela família. Então, aquele homem lá, ele não seria recrutado para integrar os corpos de trabalhadores, porque ele é varão único, ou seja, o único homem dentro daquela família, né, que iria cuidar, ser responsável por aquela família. Isso na lei, né? Mas na prática, isso aqui não era respeitado. Oi, Caio. E se ele não tivesse a idade certa já para começar a trabalhar, o que acontecia? Ele é assim mesmo? O recrutamento, ele começava a partir de quantos anos mesmo? Alguém lembra? 14 a 14. 60. Com 13 anos não era recrutado, com 14 já era, já podia ser. Então você vê, né? Adolescentes, jovens, né? Tem praticamente quase a idade de vocês, né? Já estava sendo forçado a trabalhar, né? Ainda bem que eu tenho 13 anos, tio. Eu estaria trabalhando. Tenho 12. 12. Estão chegando lá. Se fosse naquela época, vocês não iriam ainda. Só tinha mais um Eu tenho ano. 14. Eu só tinha mais um ano, já estava. Pois Pois é. Então, esses homens ficavam isentos, não é? Ou seja, isento ou seja, eles não eram obrigados eles eram dispensados daquela obrigatoriedade de estar ali, mas o poder público, né, o governo, ele fazia com que essa pessoa, né, esse rapaz, esse homem, ele se apresentasse lá para preencher documentos, etc. Que nem o alistamento militar obrigatório, né? Todo homem, a partir de 18 anos, tem que comparecer lá em um local determinado pelo governo para se apresentar, né? Então, Só que é com 18. Com 18 anos, né? No Brasil. Mas, né? tipo, tem que ter... Opa, peraí, caiu. Tem que ser... Tipo, todos os homens têm que se apresentar? Ou... Sim. Ah, tá. Todos os homens. Com 18 anos, no ano que o rapaz completa 18 anos, ele tem que lá na junta militar. Exato. Mas não é obrigatório tu servir. Não é obrigatório servir, mas é obrigatório você se apresentar. Tanto que qualquer coisa que você vai fazer, o homem ele precisa mostrar porque depois que você passa por isso, né, pela apresentação lá, você recebe um documento, né, e nele você vai apresentar quando você vai fazer uma prova, um concurso, vagas de emprego, praticamente tudo que você vai fazer assim, você precisa mostrar esse documento. Então, ainda que não seja obrigatório você servir às Forças Armadas, mas você tem que ir lá mostrar a tua cara lá para eles, sabe? A partir dos 18. A partir dos 18. Então, com 18 anos, no ano que o rapaz completa 18 anos, ele tem que ir lá fazer isso. Aí lá você diz, eles vão perguntar, você quer servir, você não quer, aí eles vão avaliar se eles te dispensam ou não, né? Então, foi o meu caso. Eu, por exemplo, eu não queria, eles me perguntaram, aí eu falei, não quero. Aí disse, beleza, ele só preenche lá um papel e tchau e benção, foi embora para sempre. Nunca mais Meu pai também não quis servir, meu pai. Disse que Meu pai também não. Não, muito bem. Mas acontece, eu já ouvi de casos que, mesmo que eles perguntassem, mas a decisão final é deles lá. Aconteceu, já vi, conheci pessoas que falaram que não queriam, mas aí eles falaram, aí depois eles foram convocados, você vai ter que servir.
hoje, não é, por ser uma coisa que muita gente quer, tem muita procura, então não tem muita coisa dessa de eles chamarem e obrigarem a pessoa, mas se o governo quiser, ele obriga. Se for preciso. Caramba, nem se processar? Sim. Não. Então, Mas assim, obrigatório aí. Se eles te chamarem, sim. mas aí, como eu disse, É sua decisão. mas como eu disse, se hoje em dia isso é muito raro acontecer, nem sei se mais acontece. Eu conheci algumas pessoas já faz algum tempo, porque é tanta gente que quer entrar nas Forças Armadas, né, que eles não veem mais sentido de obrigar alguém que não quer, tá entendendo? Então, fiquem tranquilos se você não quer, né, rapaz? Mas Agora é assim, eles obrigam a pessoa a não ir. Tem isso, né? Verdade. Mesmo que você queira, tem que fazer as provas lá. Se eles falarem, você não pode, então você não vai poder mesmo. Então, Para ser militar, a primeira coisa que precisa ser forte, inteligente, precisa ser um monte de coisa. Mas também, se não quiser ser forte... Precisa ter disposição física. Isso também, nossa. Se O nem meu primo... física, eu quase morro. Imagine isso. O meu primo, ele Ó a foi... caixinha do cara. ele queria entrar. Aí, ele fez tudo para entrar, só que quando ele foi fazer o exame médico, ele tinha problema na costa. Ele ficou muito triste. Eles observam tudo isso, a coluna, a palma das mãos, os pés, um monte de coisa, um monte de critério que eles têm. É bem rigoroso. Para te não ter nenhuma dificuldade, né? Exato. Porque é bem puxado o trabalho lá, né? Porque se acontece alguma coisa contigo lá dentro, eles praticamente a responsabilidade é deles. Isso mesmo. Né? E o que eu quero dizer com tudo isso, né, é que o governo ele tem poder sobre os indivíduos. Né? Então, os corpos de trabalhadores eles tinham essa coisa meio que militar mesmo. Né? Então, você era chamado para se apresentar. Né? Então, eles podiam te obrigar a ficar, ou eles podiam te dispensar também, né? Mas eles tinham todo um critério para colocar aquela pessoa lá dentro, ou não. Né? E lembrando que era uma coisa que era ruim, negativa. Não era que nem as Forças Armadas hoje, que você tem um salário um pouco mais justo, né? Você tem oportunidade de crescimento ali dentro. Né? Mas, naquela época, né, essa questão dos corpos de trabalhadores era uma coisa bem, bem ruim mesmo, para aqueles que eram obrigados a ir para lá. Meu Deus do céu. Alguém já assistiu o filme de antigamente? Agora. Quando ele... Qual? Alguém já assistiu o filme antigo? Quando eles tinham que se alistar para a guerra e tal? Sim. Já ouviu falar em Cavalo de Guerra? É muito bacana, já assisti, muito top. Pois para poder a pessoa voltar era sorte. Hoje em dia, a pessoa volta ou ela tá reprovada ou... Era bem difícil, né, naquela época eles recusarem uma coisa dessa. Era, por causa que eles queriam qualquer um. É verdade. É verdade. Num contexto Qualquer um de que guerra... estava bom. Num contexto de guerra, essas regras elas mudam um pouco, mas ainda assim eles não mandam qualquer pessoa também, não. Eles fazem exames, um monte de coisa também. A gente vai ver isso em estudos amazônicos quando a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial. Pois é. Então, só temos mais 10 minutos. Que pena que o Atos não veio, né, tio? Poxa, ele mandou mensagem dizendo que queria participar e não entrou. Tio, ele me liga toda hora dizendo, Caio, por que você não aparece na aula do tio John? Aí quando eu apareço, ele não aparece. Né? Ele mandou mensagem dizendo que ia participar e não sei o que ia estar fazendo só não sei o que, aí acabou não aparecendo. Tá bom, vamos voltar aqui ao texto. Isso aqui eu já falei, mas vamos ler. Alexa, lê pra gente, por favor. Não, aliás, Bill, que não leu ainda. Cadê a Bill? Bill, cadê tu? Não se esconda. Bill, eu sei que está aí. Bill, quando a Alexa aqui, ela vira Sherlock Holmes. Aparece logo. Tá aqui, ela encontrei a Bill. Tudo bem. Quem gostaria de ler? A Bill lê o outro. Não, outra pessoa tu acabou de ler. Foi, tio, fica triste. Bill, você voltou? Oi?
Caiu de novo. Tá, Alexia, lê pra gente então aqui, apesar. Apesar de haver sido definidos requisitos para recrutamento, como já mencionado, a lei dava brechas para que os pequenos proprietários de terras também fossem recrutados, principalmente no caso dos que haviam se apropriado de uma terra, mas que ainda não haviam obtido seu título, assim como mulheres. No caso das mulheres, essa foi uma pauta que levantou bastante discussões, principalmente dos anos 1840 e 1841, havendo quem defendesse seu recrutamento, assim como opiniões contrárias. Certo. Vamos dar uma pausa aí. O que vocês me dizem? Qual era o caso das mulheres aqui com os corpos de trabalhadores? Elas eram obrigadas a participarem? Não, Não. elas não tinham obrigação de participar. Não era, mas aí teve casos de mulheres que participaram? Sim, Sim. poucas, mas sim. Algumas regiões, especialmente... Gente, só um instantinho aqui, tem alguém batendo, deixa eu só atender aqui, um segundo. Literalmente virou o exército. Ei, por que esse 4 do tio vai pra baixo? É, Dá não entendo raiva. também. Esse 8 fica maior que o 1. Às vezes eu não consigo ver o que o tio bota ali no slide, muito pequeno. O meu é muita Não, formiga. os números são Eu malucos. não me do como maior. da prefeitura querendo passar em junho. Quê? Entendi. Voltei, bom que eu peguei até a frequência. Só se quem puder. Tá bom. Pois é, Rapidinho então... aqui. Vou bem aqui, rapidinho, tio. Tá. Te ajudo, vó? Então, como eu estava dizendo, né? Te ajudo? Oi. Como eu dizia, né? As mulheres elas não eram obrigadas a irem, mas tinha casos, né? Teve casos que foram registrados de participação de mulheres dentro dessas áreas, certo? Então, e especialmente na fabricação de farinha, no trato com a mandioca, etc. Né? Então, O obrigatório mesmo eram os homens, né? eram os homens, não é? Então, É, por causa que os homens são mais fortes, assim, que eles resistem mais. Ah, vai. Ah, vai. Mas é tudo mentira. e tem todo um era pensado assim. tem todo um estereótipo, não é, de que o homem mais agressivo. Lembra que o objetivo ali não era só obter mão de obra barata, Eu né? duvido um pouco disso. Mas assim, nessa época, Principalmente né? depois que eu conheci minha mãe. Mas especialmente nessa época, né? Esse estereótipo, né, da mulher mais caseira e do homem, assim, o homem que vai lá e que se revolta e que briga, né? Mete a porrada. Que mete a porrada lá, né? Então, muitos desses homens que realmente lutavam na cabanagem, né? A grande maioria eram homens, apesar de ter várias mulheres também, muitas mulheres também na cabanagem. Então, eles obrigavam os homens a irem para esses corpos de trabalhadores. Mas, como eu falei, teve casos, né, de mulheres estarem presentes. Lembro que pequenos proprietários, né, quem tinha propriedade de terra, eles não eram recrutados, né, que era justamente para pegar aqueles mais pobres. Mas teve casos de pequenos proprietários serem recrutados também para os corpos de trabalhadores, né? Então a gente vê que eles geralmente não seguiam essa lei ali, né? E tinha muita gente que defendia, né, várias pessoas dentro do governo que defendia a participação das mulheres, né, que se deveria obrigar as mulheres também a trabalhar nos campos de trabalhadores, né? Então foi um quebra-pau ali naquele momento, mas acabou que não foi aprovado, né, a obrigatoriedade das mulheres dentro dessas áreas. Tá? Alguma pergunta até agora, gente? Ah, Não. que boa. Tá. Antes da gente prosseguir no pouco tempo de aula que a gente tem, deixa eu fazer a chamada aqui, Sem problema. só para fazer o registro. A Alexia está presente, né? Presente. Ana Olha, eu sou o Carolina. Wonder Woman.
está presente. Arthur não veio hoje. Atos também não. Caio está aqui, né? Camila faltou. Giovana faltou. Giovana tá participando das aulas? Tá. Ela mandou mensagem para mim cedo dizendo que ia participar da aula. Eu não sei o que aconteceu com ela. Tá bom. Gustavo tá aí, né? Vocês já viram no desenho de Isabelle Superior não. Girls? É muito Calil legal. não. Letícia não. O Pedro pela metade, tio. Ele voltou. Não é só da primeira. Wonder Woman. Letícia não. Pedro na primeira, segunda faltou. Renato, ok. Sara, ok. Vitória também. Ai, caiu. Olha, a Bia resolveu dar as caras. Gente, que é isso? Como eu Deixa abro cair isso? de novo. Que coisa, fica Meu Deus do caindo. céu. Ah, certo. Deixa eu dar um print de vocês. Mostra a cara de vocês aí pra gente dar um print. Carol, mostra a cara. Gustavo e Ana Carolina. Carol, mostra tua cara, mulher. Cadê a Ana Carolina? Carol. Carol tá dormindo, eu acho. Aí o Gustavo, falta só a Carol. Carol. Carol tá dormindo. Deixa... Bem, oi. Tchauzinho. Ok. Vou mandar pra vocês lá no grupo. Eu sempre apareço Coloca no lá. Parece Tudo. A Carol que não quer aparecer. Ô, tio, Boa. olhando daqui, parece que o senhor tá com orelha de gatinho. Né? É meu look de hoje. Composer. Gente, a gente só tem 1 minuto e meio. Tá? A gente vai encerrando por aqui, então, tá? Tá, tchau. Só um instante. Nossa. Quero que... Calma. Meu Deus Quer do se livrar céu. de mim já? Ok. Eu Minha quero que avó, vocês meu peguem esse material que eu mandei para vocês, façam um resumo, tá? Essa vai ser a nossa atividade dessa apostila, tá bom? Peraí, Seu ditado? cadê minha agenda? A apostila tá lá no grupo, você baixa, né? Quem não baixou ainda, dá uma lida, faz um Pode ser resumo. digitado. Não, digitado não, escrito à mão, no seu caderno, tá? Aí a gente vai ver em algum momento, eu vou marcar com você para você me mostrar, tá bom? Pra bater foto ou eu posso editar? Não entendi, Caio? É pra bater foto ou eu posso editar? Não, bate foto, mas não manda ainda. Eu vou marcar um dia para vocês mandarem, tá? Certo. Olha, Tá bom, as gente, paredes tem do muito- meu quarto são de cor de rosa. Ah, bonito mesmo. Tá bem rosa. Tá, gente, vamos indo que já tem menos de 1 minuto, tá bom? Obrigado pela presença Tá, aí. tchau. A gente se vê na aula de história, na sexta-feira, tá bom? Horário normal. Beijão. Tchau, tio. Tchau, aqui é o Tchau. cachorro já. Tchau, até mais.